Quando atingia essa idade de 25, 30 anos, já não se tratava mais. Eu tenho paciente de 60 anos. Não tem problema nenhum. Você tem que tratar do problema, você tem que ver... Claro que a idade vai contar por uma série de fatores, você tem que ter cuidado. Mas a projeção do tratamento é para o problema, sabe? Então, quando você faz o aparelho fixo, você tem... Se você pode escolher, e às vezes o paciente tem preferência, ele diz, não, eu prefiro o fixo. E você vê que pode, você faz. Eu prefiro o fixo, mas não dá para fazer. Não é o momento. Ficou mais barato, o senhor diria? Hoje em dia Economicamente, o aparelho fixo ele é mais oneroso. Claro, mais caro. Claro. Eu digo isso porque eu trabalhei durante muito tempo em várias sociedades, inclusive na própria Policlínica Militar do Exército, que eu fui militar, da área de saúde, na ortodontia. Nós tínhamos um atendimento grande, porque o aparelho móvel, você faz o molde, o aparelho é feito no laboratório, você pode atender... fixo 1, hoje já está melhor, que você tem mais facilidades de colocações. Antigamente era modelado cada dente com uma banda daquela, com uma cinta metálica daquela. Então era difícil a montagem de um aparelho. Hoje já é mais rápido, mas mesmo assim, você atende um de aparelho fixo e atende 10, 15 do aparelho móvel. Se tem indicação, você vê que economicamente e até funcionalmente para o serviço, quando é um serviço que atende a área social, o móvel é muito mais prático e tem muito maior resultado. O senhor que já foi presidente do CRO, né? Agora o senhor faz parte do Conselho Federal? Federal. Não é isso? Conselheiro do Conselho Federal, representante do Rio no Conselho Federal. Então, o senhor também já participou de muito trabalho social, né? Sim, claro. O senhor acha que o pessoal tem a disciplina de usar o aparelho móvel? O grande problema do aparelho fixo, com relação ao aparelho móvel, é que o fixo você colocou, você ficelou, só se o garoto, já aconteceu, o garoto pegar uma tesoura e cortar, tirar e tal. Mas dentro de normalidade... Não sai. Você não precisa contar com a ajuda do paciente, a não ser os cuidados, para ele não comer uma maçã, um alimento duro e não ter higiene. Tirando isso, a ação mecânica não depende do paciente. Claro que você observa e obedece o limite biológico. Se você ultrapassar, provoca lesões. O móvel, você tem que contar basicamente com a cooperação do paciente. Porque se ele não usar, não tem função. Com a disciplina e a força de vontade. A disciplina e força de vontade. Eu costumo dizer para os garotos e para os adolescentes, que adolescente é o grande problema nosso, né? Eu costumo dizer o seguinte, olha, teus pais estão pagando o tratamento. Eu estou colocando os meus conhecimentos para atingir o objetivo. E o beneficiado é só você. Aproveita. Você é o beneficiado, todo mundo está em volta de você para você. E você não vai fazer o que é bom para você? Alguns entendem e outros não. Eu tive um paciente que garoto, adolescente, tratou e não usou. Passados anos, ele voltou, já estava trabalhando numa empresa executiva, falou assim, mas por que você não me obrigou a usar? Bom. Eu falei, olha, eu dei todas as coordenadas, as informações, tua mãe te castigou, teu pai fez lá o que devia fazer como disciplina, e você entendia que não podia usar e ficava difícil de forçar. Agora eu voltei e eu vou pagar o meu tratamento, então eu vou cobrar dobrado para você aprender. Brinquei com ele. Mas na verdade ele agora entendia a necessidade, que quando criança não entendia. Muitas vezes a gente aprende com os erros dos outros sem inteligência. Você aprender com seus erros, é bom que você corrija, mas é muito melhor não sofrer, vendo o que os outros fizeram de errado. E nessa área assim também. Como é que a gente faz depois para fixar o dente no lugar? Quer dizer, o dente depois se acostuma, uma vez movido, né? Você vai fazendo aquela força, tensionando o dente. Aí ele se locomove por força ou do fixo ou do móvel. Como que ele faz para entender, aqui é o seu lugar agora? Aí tem dois aspectos. O primeiro é um dente que está colocado no osso. O leigo imagina que fosse como um prego na madeira. E não é, porque o dente tem movimento, ele tem ligamentos. E quando você faz o movimento para um lado, você provoca lise do tecido, a morte celular em nível ósseo. E o espaço vazio que ficou, forma-se uma osteogênese, como é o calo ósseo de uma fratura, forma-se osso. E isso leva um tempo. Então, quando está na parte ativa, os dentes ficam com mobilidade, o paciente fica assustado e não tem nada de errado. Quando ele atingiu uma posição em que você fez o equilíbrio e se coloca uma contenção, aí os dentes se estabelecem.
ele se fortalece, a formação óssea, ele se fixa e acaba com a mobilidade. Mas isso você tem que fazer aos poucos, porque se você fizer, e às vezes de uma forma inadvertida, às vezes por culpa do próprio paciente utilizando alimentos, fazendo alguma coisa errada, faz-se um esforço e pode provocar uma reabsorção na própria raiz do dente. E às vezes o aparelho é feito dentro de limites biológicos, profissionais competentíssimos, comprovados cientificamente, e dá uma reação. E já foi provado que isso já é genético, tem pacientes que têm essa predisposição. E como que a gente sabe qual é o bom profissional, doutor? Eu sei que fica até um pouco assim, olha dá só, um caminho para quem está em casa, porque eu estou com o senhor aqui. Quem não tiver acesso a falar com o senhor, ou não puder, por alguma razão, seja ela qual for, como é que a população sabe? Veja só, eu outro dia tive que fazer uma palestra sobre educação. E aí nós tínhamos lá 3 itens, e é numa área religiosa, inclusive. Um item primeiro, o maior educador são os pais, maiores educadores, a família. O segundo é a igreja, que tem para as crianças colocações, ensinos e tal. E o terceiro é a escola convencional. E aí a pergunta vinha, qual é a boa escola? É a pergunta que você está fazendo, qual é o bom profissional? A boa escola, você tem que ver o perfil da escola, do corpo docente, o que é que eles preconizam, como é que é o comportamento, a disciplina, porque a educação em casa ela é aprendizado. O profissional, ele vai se promover, não pelo marketing. E hoje o marketing é muito forte, às vezes faz e leva. E essa eu é a atendi pergunta. uma paciente, Exatamente. Eu atendi uma paciente quando estava no conselho, antes de ser presidente, eu fui presidente da comissão de ética, que essa senhora, ela praticamente perdeu todos os dentes no trabalho que foi feito. E essa senhora vendeu um apartamento para fazer esse tratamento. E eu perguntei para ela, por que a senhora procurou esse profissional? Quem que indicou para a senhora? Falou, não, eu li numa revista a propaganda do trabalho dele e eu acreditei e fui. Então, claro que a propaganda é importante. Eu tenho que dizer que eu sou ortodontista, que eu tenho curso daqui, eu tenho mestrado, eu tenho experiência daqui ou dali, eu tenho 48 anos de formado e trabalho nisso há 45 anos e tal. Mas não é só isso. Você tem, eu principalmente, eu não faço propaganda, incrível que pareça, eu não tenho esses convênios. Eu não tenho. Os pacientes meus são por indicação. Então, quem indica os pacientes? São os meus colegas, muitos ex-alunos, que eu estou no magistério há 46 anos. Então, tem muitos ex-alunos, não só da graduação, como também da especialização. E os pacientes satisfeitos. Quando um paciente chega no meu consultório, que ele viu lá, a placa subiu, não, eu queria fazer um orçamento. Quem que encaminhou você? Não, eu vi ali o nome e tal, não sei o quê. Eu já sei que não vai tratar comigo. Aí eu digo, olha, é melhor você procurar que alguém te indique, uma pessoa que conheça e tal. E por que o senhor acha que não vai tratar? Porque ele está procurando preço. Ah, entendi. Entendeu? E quando o paciente procura preço, ele não olha para a qualidade, nem olha para o resultado. E depois que a coisa aconteceu, essa senhora falou assim, eu me arrependo amargamente, eu perdi praticamente a importância de um apartamento que eu vendi para fazer, porque eu me sentia mal com isso. Foi implantes, uma série de coisas. E ficou muito ruim, muito ruim. E isso não é antiético, isso é um fato que ocorreu com a paciente, não estou dizendo o nome de ninguém. Doutor... Agora, por quê? Porque ela viu uma propaganda. Claro que a propaganda é importante, mas tem outros fatores. O paciente, quando chega no consultório do profissional, ele tem que olhar tudo. Como o profissional se porta, como ele conversa, como é que ele se veste, como é a disposição do consultório. Tudo isso eu acho ele que é tranquilo, ele é importante. Tal, doutor, e faz eu quero aquela que o senhor mande um recado para os dentistas, para os seus pacientes, para as pessoas que estão em casa. Queria que o senhor desse suas considerações finais, mandasse beijinho. Eu quero mandar beijinho para a Gisele, para o Otairzinho, para a Nicole, para mais quem? Hugo. Para o Hugo, para o Matheus. Um beijo, Gisele. Você dá um show. Você Luiz Felipe. É muita gente, viu? Um beijo carinhoso para todo mundo, viu? Ali da Rua Bambina também. Isso. Todo o pessoal que me atende tanto. Como é que chama aquela moça simpática? Heloísa. Dona Heloísa. Para todo mundo, tá, gente? Olha, um carinho meu muito grande, fraterno, por todos os anos de convívio, por toda a dedicação e toda a gentileza que vocês sempre dedicaram a mim. Queria que o senhor... É sempre com o maior prazer. Então... Olha só. Nós lidamos hoje com uma grande dificuldade, porque o paciente procura preços. E aí a propaganda faz com que, não paga o aparelho, R$30 por mês, e não faz direito. Então,
Eu aconselharia aos pacientes, principalmente, que se informasse a respeito da formação do profissional, primeiro. E aos colegas eu digo que a ortodontia é a especialidade, eu não digo que é a melhor, ela é diferente. Porque eu amo a ortodontia e faço ortodontia desde o início da minha profissão. E esses colegas que querem fazer, que tenham como objetivo fazer bem, aprender a se qualificar e fazer bem. O ganho, a consequência financeira, ela tem que ser natural. Você não pode, eu vou fazer ortodontia porque quem faz ortodontia ganha muito dinheiro, eu quero ficar bem. Não é assim. Eu vou fazer ortodontia porque eu gosto, eu vou fazer direito, eu vou levar benefício ao meu paciente. O ganho e o resultado será uma consequência. A ortodontia é uma especialidade maravilhosa. A odontologia hoje passa por dificuldades, como todos nós passamos, é a sociedade, todas as profissões, é o ser humano. Né? Então, nós conseguiremos sobreviver, primeiro, com qualidade, com dedicação e, principalmente, com amor ao próximo, que, no caso, é o nosso paciente. Eu tenho que tratar o paciente como se fosse o meu filho. E se fosse o meu filho, eu vou fazer o melhor. Então, aquele paciente é como se fosse meu filho. E se todos fizerem assim, o resultado vai ser positivo. A odontologia, hoje, existe a preocupação do governo federal, terminou um, está começando o outro. Vou te contar um detalhe que eu ouvi do ministro, agora no Congresso em São Paulo. Aquela senhora que foi salva numa corda, que estava em cima lá em Teresópolis, a presidente Dilma perguntou, e os dentes dela? Quando ela sorriu, ela estava sem dentes. Nós temos que verificar isso. Então, é uma preocupação também do poder público com a saúde bucal. Obrigada, doutor. Parabéns. Parabéns ao senhor, aos seus anos de experiência, todo o pessoal do CRO, também do Conselho Federal. Quero dizer aqui que é um show ter esse quilate de dentista, ortodontista no nosso estúdio. Eu também tenho os beijos, para o Carlos Roberto Ferreira de São Paulo, que nos acompanha pelo Facebook. Valeu, Carlos. Cristiane Cravo, a minha amiga que está sempre ligada aqui com a gente nas redes sociais, a Saranda Vilas Boas do Facebook também, Livinha Veras do Twitter, Daniela Lobo, valeu, Dani. Fátima Jorge de Macaé, Guilherme Nunes, para o Yasuda Kobayashi de Macaé também, para a galera da simulação que está aqui sempre com a gente, muito obrigada pela qualidade. E para você, nosso espectador, que nos acompanha tão fielmente há quase 5 anos. Muito obrigada, lembrando sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Muito obrigada pela sua audiência, que a gente sabe que é uma questão de escolha. Até a próxima. O Instituto Responsa Habilidade está arrecadando a sua solidariedade. Disponha de um pouco de tempo do seu dia para ajudar os desabrigados da região serrana do nosso estado. Nossos amigos e irmãos sobreviventes desta catástrofe precisam de você. Vamos nos unir e enviar força, carinho e solidariedade neste momento tão difícil. Vá até o nosso posto de arrecadação e deixe a sua solidariedade. Rua da Assembleia 10, sala 2705, no edifício Cândido Mendes, no centro do Rio de Janeiro. Ou ligue pra gente, 21 2221 4300. Faça a sua parte e ajude nesta reconstrução. Juntos, nós podemos fazer um mundo melhor.